Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês como operar vendido no mercado de ações. Isso mesmo, você vai aprender a operar vendido. Vou mostrar aqui algumas estratégias. Arion, como que eu vou operar vendido em um mercado de ações? Não é só comprar ações? Não. Você como trader, você como investidor, você como especulador, tem que ganhar dinheiro no mercado das duas maneiras. O mercado não sobe direto para sempre, nem desce direto para sempre. Você tem que saber quando comprar e quando operar vendido, mesmo no mercado de ações, tanto aqui no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Isso é muito importante para que você não fique chupando o dedo se o mercado estiver caindo e você só sabe comprar ações. Ou seja, é muito importante que você aprenda também como operar vendido no mercado. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, então fica até o final dessa aula aqui para vocês saberem definitivamente como operar no mercado de ações com maestria aí, para que você consiga rentabilizar o seu capital, para que você consiga ganhar dinheiro no mercado. Então é dever de todo trader saber quando comprar as ações, é dever de todo trader saber quando vender as ações. E é muito importante que você saiba que comprar as ações, você vai comprar em uma ação que está em tendência de alta. Você vai vender ações que está em tendência de baixa. Se uma ação está em tendência de baixa ou se o mercado está caindo, está levando todas as ações para queda, você tem que saber operar vendido. Ou seja, você vai entrar na operação vendido no mercado. O seu start inicial é operar vendido. É diferente um pouquinho aí de quando você vai operar comprado. Você compra a ação e revende um pouco lá em cima para realizar o lucro, para você colocar o dinheiro no bolso. Quando você opera vendido, já é o contrário. Você entra vendido na operação e recompra um pouco mais embaixo para que você pegue essa diferença de preço e coloque esse lucro no bolso. Mas existe um passo a passo para isso, não é só entrar vendido no mercado. Você tem um passo a passo a ser cumprido e é muito importante que você saiba sobre gerenciamento de risco e sobre os pontos de entrada nessas operações. E o mais importante, saber que você pode errar e se errar você vai perder pouco nesse mercado. Para operar vendido no mercado, você tem que saber que aqui no Brasil você vai precisar alugar as ações. Mas de onde que se aluga essas ações? Um investidor de longo prazo ele tem algumas ações na carteira dele. Então ele, não importa o quanto o mercado cai, ele tem a estratégia dele, ele vai ficar por 5, 10, 15 anos com aquelas ações na carteira dele. Ele vai ficar 5, 10, 15 anos investindo naquela empresa. Então esse investidor de longo prazo, para ele rentabilizar o capital dele, além dos dividendos que ele recebe com a empresa, porque ele é um investidor, ele vai colocar essas ações que ele tem, ou boa parte dela, na corretora para aluguel. Ele vai deixar disponibilizado essas ações para aluguel, ou seja, o especulador vai pegar essas ações para aluguel e vai operar no mercado. Quem é a contraparte? Quem é o intermediário disso? É a corretora. Então, de um lado você tem o investidor de longo prazo, no meio você tem a corretora que faz o intermédio desse aluguel e da outra parte tem o especulador ou trader que quer operar vendido. O primeiro passo é alugar as ações. Alugar essas ações de quem? Do investidor de longo prazo. Como que é chamado o investidor que põe essas ações para aluguel? Ele é chamado de doador. Então eu vou alugar essas ações do doador. Por onde que eu vou alugar essas ações? É através da corretora. Então a corretora ela coloca alguns parâmetros, ela te dá as ferramentas para que você alugue. Então você tem uma área lá dentro da sua conta na corretora em que você consegue alugar essas ações. E essa área você coloca lá o valor, quantas ações você quer alugar. Lá tem um catálogo de várias ações ou vários doadores alugando aquelas ações. Você diz ali quantas ações você quer alugar. Logo após isso já vai aparecer para você o valor de garantia que você vai precisar alugar. Por exemplo, uma ação que custa R$10. Se essa ação custa R$10 e você quer alugar 100 ações, você vai precisar de R$1.000. Sendo que a partir do momento que você coloca 100 ações lá a R$10, que é o preço atual, vai aparecer um pequeno valor a mais ali, que é o valor de garantia. Então você vai precisar de um valor um pouquinho a mais de garantia. Não se preocupe que assim que você encerra a operação, esse valor é devolvido com você junto com o seu lucro. O segundo passo é você entrar na área da sua corretora e definir quantas ações você quer alugar para definir o valor de garantia dessas ações.
acessar a corretora e definir quantas ações você quer alugar. Então vai definir ali o número de ações para aluguel, tá? Então, a partir desse momento que você já definiu o número de ações, já tem aquele valor como garantia, ali sim você pode entrar vendido na operação. Então, o terceiro passo é definir o momento que você vai operar vendido. Vai definir ali o momento, o ponto exato em que você vai operar vendido na ação. Então, o terceiro passo é definir o ponto de entrar vendido na operação. Quarto passo, eu vou mostrar para vocês aqui os pontos que é para você entrar vendido na operação. E o quarto passo é definir o stop. Você vai definir o stop da operação. É muito importante que você defina um stop, porque se a ação está em queda e do nada o dia seguinte ou daqui a 2 dias ela volte a subir, você precisa zerar aquele prejuízo. É diferente se um trader entrar comprado numa ação. Se ele entrar comprado em uma determinada ação e aquela ação cair, o máximo que ele pode acontecer é perder aquele seu capital ali, mas só se cair muito, quase que zerar o valor daquela ação, o preço daquela ação. Por exemplo, eu comprei a R$10, a ação caiu a 10 centavos, R$1, 50 centavos. Então, o máximo que pode acontecer é você perder esse valor, mas isso é muito difícil de acontecer, tá? Porque geralmente você utiliza o stop. E para você zerar o seu capital no swing trade, você tem que fazer muitas operações erradas, você tem que fazer muita coisa de errado ali para que você perca todo o seu valor, tá? Então, no swing trade é uma modalidade mais fácil, ao mesmo tempo envolve muito menos riscos que uma outra modalidade, como o day trade, que você compra e vende as ações ali no mesmo dia. Então você vai precisar definir esse stop, tá? O stop é um stop, ele te dá a segurança dizendo que você não vai perder aquela ação, e se você, aliás, que você não vai perder aquele valor, e se você perder aquele valor, você vai perder pouco, você vai perder bem pouquinho. Então, o quarto passo é definir o stop, tá? E o quinto passo, o que você vai fazer? Definir a saída da operação. Você vai definir quando que você vai sair do ativo. Como são operações de curto prazo, são operações que duram de 2 dias até 3 meses, então são operações de curto prazo. Pode-se considerar também um investimento de curto prazo. Então, o quinto passo é definir o alvo da operação. Então, você vai definir o alvo da operação. Então, definiu a compra definiu a venda do ativo que você vai operar vendido, definiu o stop da operação, que é a sua segurança de que você não vai perder muito se alguma coisa lhe der errado, e definiu o alvo da operação. Esse é o momento de você agendar todos esses preços lá na sua boleta de compra e venda. Lá você consegue agendar toda essa operação, ou seja, tempo livre para você. Enquanto no swing trade você toma 2 ou 3 decisões importantes ali, se vai vender ou não a sua ação, no day trade você em 1 hora tem que tomar mais do que isso, 2, 3, 4, 5, 10 decisões ali se é hora de entrar ou não. Então no swing trade você tem tempo disponível, você consegue agendar a compra, a venda, o stop na sua corretora. Você tem mais tempo para tomar uma decisão importante, ou seja, você consegue raciocinar muito bem, você consegue ver um todo e não 5, 10, 15 minutos no gráfico, você consegue ver o gráfico como um todo, então sua decisão sai muito mais assertiva do que você agir pela emoção em um gráfico de 5, 10, 15 minutos ou até de 1 minuto aí. Então, com essas definições de compra, alvo e stop, você coloca na sua corretora e pronto. Um exemplo, vamos supor que eu comprei que eu vou entrar numa ação a R$10 para operar vendido nela. O alvo da minha operação vai ficar a R$7, ou seja, ganharia 30% ali, ganharia R$3 nessa diferença de preço. Meu stop poderia colocar R$11, ou seja, eu teria o risco de perder 10% para ganhar 30%.
Lógico que um alvo de 10% não é muito comum no swing trade. Eu, particularmente, a média dos meus stops aqui é de 5% para um alvo de 15%, 20%, 25%. Como os alunos aqui do método também aprendem a operar com esses alvos acima de 10% sempre. Bom, então é muito importante que você defina um alvo na operação. Não deixe a operação correr sem um alvo, porque senão você vai precisar ficar ali todos os dias analisando o gráfico, e você não quer isso. Arion, atingiu meu alvo e foi direto à ação, não tem problema. Depois você procura um outro ponto para entrar novamente na ação, seja de compra ou de venda, e sem contar que aqui no mercado brasileiro tem mais de 300 ações, no mercado americano mais de 6.000 ativos para você operar. Então, o que não falta é oportunidade. Então, não tem lógica você ficar preso somente em um ativo. Então, você definiu esses 3 itens. Você vai partir agora para a sua estratégia. Lembrando que esses 3 itens definidos faz parte de uma estratégia. É muito importante que você tenha uma estratégia definida no mercado. Tá? Uma estratégia definida, ela tira as emoções das suas operações, porque você é uma pessoa, você vai ter uma emoção, talvez você tenha ganância, ou talvez você tenha medo, talvez você fique impaciente ali com aquela oscilação do preço. Então, quando você tem uma estratégia definida, você tem segurança de que a sua emoção vai ser deixada de lado e a sua estratégia, o seu raciocínio lógico, ele vai dominar aquela operação. Então, a sua chance de ser muito mais assertivo e ter muito mais lucro, ter muito mais rentabilidade, é muito maior do que quando você age pela emoção. Então, vamos agora no gráfico para a gente definir como os pontos de venda, os pontos de compra, como que a gente consegue operar vendido nessas ações. Aqui eu tenho o gráfico da Vale 3, tá? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para entrar vendido ou comprado, é somente um estudo em que você vai identificar ponto de venda na operação. Então, o lado esquerdo aqui do gráfico, houve uma alta, entrou em uma consolidação aqui. Alta é definido quando uma alta é definida quando topos e fundos ascendentes ocorrem no gráfico, ou seja, topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Então, isso aqui define uma alta. Então, se está definido uma alta, eu vou entrar comprado na operação. Tá? E como que eu defino uma operação de venda? Quando o gráfico está fazendo isso aqui, ó, quando ele está literalmente em queda, ou seja, ele está fazendo topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Então, quando o gráfico estiver apresentando isso daqui, ó, essa escadinha aqui, é momento de operar vendido na ação. Tá? Quando que não é momento de operar na ação? Quando o gráfico está fazendo isso aqui. Quando ele está lateralizado. Quando ele está andando de lado, ele não tem um preço definido. Então, nisso aqui, você fica de fora do ativo. Tá? Quando o gráfico está direcional, aí sim você pode tomar uma decisão de comprar ou vender. Agora, lateralizado desse jeito aqui, você não sabe para onde o preço vai, não tem por que você entrar na operação. Então, o gráfico caindo aqui, essa ação está caindo. Quais são os pontos de venda nessa ação? Vamos definir aqui agora o movimento que o gráfico está fazendo. O gráfico ele subiu, desceu, teve uma breve recuperação aqui nos dias, voltou a cair. Quando ele faz esse movimento aqui, ele está fazendo um pullback. O gráfico cai, faz esse movimento e desce, ou seja, movimento 1, movimento 2, movimento 3. Né? O que são esses movimentos? Impulsão, retração e impulsão novamente. Então, o gráfico, quando faz isso aqui, ele está fazendo movimento 1, 2, 3. Movimento de impulsão, retração e impulsão novamente. Qual o momento de entrar na operação? Existem 2 momentos, tá? Dependendo do gráfico, se for no gráfico diário, o mais assertivo é no rompimento. Se for no gráfico menor, você pode operar aqui no fundo do pivô. Eu particularmente não opero fundo de pivô, porque eu acho muito menos assertivo do que um rompimento. O gráfico, quando ele está em uma tendência clara, tanto de alta quanto de baixa, ele tem que ter os rompimentos dele através do pullback para continuar sua tendência de alta. Então, no swing trade, o gráfico diário ele tende a ser muito mais assertivo com esses rompimentos. Então, com esse rompimento aqui, eu consigo entrar aqui vendido na ação. Podemos supor que você vai entrar
com os 100 ações vendidos na operação. E você pode definir um alvo aqui embaixo. Então aqui você recompra essas 100 ações. Então essas ações aqui, assim que você recompra ela, dependendo do contrato, ela é devolvida para o doador, ou seja, devolvido para a corretora, que é devolvido para o dono dessas ações, que colocou, para o doador que colocou essas ações para aluguel. E você, como tomador, você devolve essas ações assim que você recompra ela aqui embaixo. Onde fica o stop? O stop no topo desse movimento, por exemplo. Então você coloca essas 100 ações também no topo desse movimento. Arion, o gráfico continuou descendo, ou seja, pegou a minha venda e continuou descendo. Eu posso mover o meu stop para a entrada ou próximo à minha entrada, ou seja, eu zero o meu risco e a partir daqui é só lucro, tá? Então, aqui no gráfico é a mesma coisa. A ação caindo, fez um pullback, continuou a cair, eu posso entrar vendido aqui na ação, colocar o meu stop aqui em cima e conforme o gráfico vai caindo, eu movo o meu stop para minha entrada, por exemplo. O meu alvo, onde pode ser? Pode ser aqui, pode ser aqui. Você pode analisar, ó, esses suportes aqui, quando o gráfico forma esses pequenos pullbacks aqui, ele vai formando pequenos suportes, então você pode traçar o alvo de acordo com esses suportes. Então, esse daqui é um dos momentos que você pode entrar vendido na operação. E olha o que aconteceu aqui embaixo. Quando houver esse gap aqui do swing trade, considera como um candle, tá? Considera também como um candle de venda. Então, ele continua descendo, houve uma retração e voltou a cair. Então, aqui eu posso inserir também mais lotes, ou eu posso, se eu tivesse saído aqui, eu posso entrar de novo na operação. Entro no rompimento aqui com 100 ações, coloco o meu stop aqui em cima e continuo as minhas operações. Essa é uma maneira mais simples para você entrar no mercado de ações de vendido, tá? É uma das estratégias mais simples para que você opere no mercado de ações, tanto na compra quanto na venda. Na compra você vai comprar a ação, né? Você vai operar comprado a favor da tendência. Agora aqui na venda é extremamente simples. Uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar para operar vendido nas ações é a média móvel. Eu posso vir aqui, colocar a média móvel, por exemplo, de 9 períodos. É uma média móvel muito importante em que acompanha também a tendência. Então venho aqui, posso colocar a média móvel de 9 períodos. Dito aqui 9, coloco exponencial, uma média curta é muito interessante que seja exponencial. Inclusive os alunos aqui do método também utilizam essa média móvel exponencial. Então essa média móvel de 9 períodos, vou só aumentar um pouquinho ela aqui para que todos consigam enxergar. Vou colocar aqui em dígito a média móvel, pronto, colocar ela amarela, com a espessura um pouquinho maior, pronto, aqui a gente já consegue ver a média móvel. Então quando a média móvel está acompanhando o ativo desse jeito, ele está me mostrando que está em queda. E principalmente quando o gráfico está abaixo da média móvel de 9 períodos, é uma excelente confirmação para que eu continue operando vendido na ação, tá? Para que eu continue operando a favor da tendência. Agora, se a média móvel de 9 períodos está aqui, ó, vamos aqui olhando agora o lado esquerdo do gráfico. Vamos olhar aqui o lado esquerdo do gráfico. Nessa parte aqui, a média móvel está se sustentando como um suporte no gráfico. O gráfico está acima da média móvel. Então, aqui eu operaria comprado. Tem duas confirmações. Fundos mais altos que os fundos anteriores e a média móvel de 9 períodos abaixo do gráfico, funcionando como um suporte. Nas operações de venda, a mesma coisa. Se a média móvel de 9 períodos está funcionando como uma resistência e o gráfico está abaixo dessa média móvel, eu posso operar vendido na ação. Ponto de compra, aliás, ponto de venda na ação, quando ele formar esse pullback aqui abaixo da média móvel de 9 períodos. Isso aqui é uma estratégia simples para operar vendido na ação. E com uma outra confirmação, uma confirmação dupla. Confirmação com a média móvel de 9 períodos, essa está com a amarelinha, tá? Agora olha que interessante,
Quando o gráfico ficar fazendo isso aqui, ó, atravessando a média móvel curta, média móvel de 9 períodos ou uma outra que você gosta de utilizar, ele está dizendo para mim que está lateralizado, ou seja, ele não tem uma direção clara, não tem uma direção definida para operar. Então aqui eu não faço nada no ativo, eu fico de fora. Então com essa média móvel de 9 períodos, eu consigo acompanhar a tendência, eu sei que eu vou pegar um retorno muito bom, vou pegar um ganho muito bom, porque eu estou trabalhando com gráfico em tempo maior, então ele me dá uma direção mais clara e um alvo muito maior na minha operação. Então eu sei que meu ganho vai ser maior. Não adianta, agora preste atenção, não adianta você entrar no swing trade para ficar pegando operações de 2%, 3%. Isso é pouco, não é para você fazer isso aqui, não vale a pena. Então, se vai operar swing trade, opere com alvos maiores. Eu opero com alvos acima sempre de 10%. Eu não entro em nenhuma operação em que eu considere que vai me dar menos que 10%. Então, eu sempre opero, que os alunos aqui também aprendem, é sempre operar acima de 10%. É isso que você tem que aprender a fazer. Tá? Não entra em uma operaçãozinha, vou ganhar 2, 3% e vai ficar ali operando todo dia, analisando o gráfico todo dia. Não vale a pena, é muito trabalho para pouca coisa. Então, com o gráfico diário, você consegue analisar o ativo de uma forma muito melhor. Um outro gráfico que eu gosto de utilizar para identificar a tendência, o gráfico semanal. O gráfico semanal ele é considerado como gráfico mãe, então ele me dá uma tendência muito mais clara. E olha como é que funciona muito bem com a média móvel de 9 períodos. No gráfico semanal aqui, a média móvel de 9 períodos está funcionando como suporte, como aqui. Então, ele está me dando uma direção muito clara e o gráfico não consegue romper e fazer formações abaixo da média móvel de 9 períodos enquanto ele está nessa tendência de queda. Porque se ele fizer alguma formação aqui embaixo, duas coisas vão acontecer. Ou vai entrar em tendência de queda e vai para uma reversão de tendência, ou vai entrar numa consolidação ou numa distribuição. Então, com essa média móvel aqui, ele me dá a clareza de que vai continuar uma tendência de alta até que forme um padrão de reversão no mercado. Então, aqui, durante todo esse ano aqui, eu poderia operar comprado na ação, com stops definidos. Vou fazer uma operação no gráfico semanal? Não vou procurar um ponto de compra no gráfico semanal, também não vou posicionar um stop no gráfico semanal, porque é um stop muito alto. Mas eu posso definir também um alvo no gráfico semanal. Mas o ponto de compra não defino no gráfico semanal, nem o stop. Tá? Eu vou lá para o gráfico diário, vou para o gráfico de 4 horas ou gráfico de até 1 hora, que é o limite do swing trade. Gráfico menor que isso vai fazer você ser estopado muitas vezes e vai deixar você confuso. Então, aqui eu vou trabalhar, posso identificar no gráfico semanal a tendência do ativo e ir lá para um outro gráfico e verificar um ponto de compra e um ponto de venda. Tá? O que aconteceu aqui? Houve essa região de distribuição, o gráfico ficou aqui consolidado, ficou sem direção, até que ele atravessou a média móvel de 9 períodos e a média móvel de 9 períodos começou a apontar para baixo. Então, aqui eu posso começar a operar vendido na ação. Você pode ver que não tem como identificar um ponto de venda aqui na operação vendida no gráfico semanal, por isso você tem que ir lá no gráfico diário. Por exemplo, nessa barra aqui grande da média móvel, nessa barra aqui grande desse candle semanal, está aqui em vermelho, você está vendo só uma barra, uma linha reta. Agora, se você for lá no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas, você vai ver pequenos pullbacks, tá? Você vai ver pequenos pullbacks, você vai ver pequenos pivôs de queda. Então, você consegue identificar no gráfico semanal a tendência com maior clareza, utilizando também a média móvel de 9 períodos, e você consegue no gráfico diário, no gráfico de horas, identificar o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda, também utilizando a média de 9 períodos. Tá? É muito importante. Arion, mas e o alvo? Como é que eu fico com o alvo numa operação dessa? Você pode vir aqui, gráfico diário,
eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o espelhamento de um movimento. Eu posso pegar aqui, ó. Por exemplo, o gráfico fez esse movimento aqui. Ó. Ele foi consolidado aqui durante esse período, aqui ele fez esse movimento. Isso daqui. Continua descendo. Olha o movimento que eu posso pegar para fazer. Eu posso vir aqui e pegar o espelhamento. Lembrando que ele pode passar do seu alvo, tá? Mas não tem importância. Depois você procura um outro ponto para continuar na operação. Então, aqui eu pego esse espelhamento aqui desse movimento principal e coloco aqui embaixo. Então, aqui eu tenho definido o meu próximo alvo a partir de um simples espelhamento, tá? A Arion continuou descendo, não tem problema aqui, ó, um outro ponto de entrada vendido na operação e acompanhando ainda assim a média móvel de 9 períodos. Então, é simples operar, não precisa complicar. Quanto mais simples for a sua técnica, quanto mais simples for uma operação, como por exemplo essa técnica que eu ensinei aqui para você, mais fácil fica ganhar dinheiro no mercado. Tá? Não fique com aquela ideia de que o mercado tem que te dar dinheiro. Não, pensa, a vaca vai te dar leite? Não, você vai precisar tirar leite da vaca. O mercado é a mesma coisa. O mercado não vai te dar dinheiro. Você precisa tirar dinheiro do mercado. Tá? E é assim que se ganha dinheiro, tanto na alta, operando comprado, ou na queda da ação. Agora, por exemplo, aqui, vamos identificar uma outra ação para a gente estudar vários padrões aqui, para a gente definir bem quando é hora de comprar, quando é hora de vender, quando é hora de ficarmos de fora. Nessa ação aqui da WEG3, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, é só para você identificar os padrões. Olha como é que está o gráfico aqui nessa região aqui. Subindo, descendo, no meio da média móvel de 9 períodos ainda. O que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa aqui? Não, fica de fora. Agora, se você vê essas operações aqui eu fiz, tá? Vou falar aqui algo que eu não fiz porque não tem cabimento. Vou falar o que eu ensino aqui é o que eu faço, é o que eu ensino os alunos e é o que dá certo. Então, olha que interessante isso aqui. A média móvel de 9 períodos também estava entrelaçada ao gráfico diário. É momento de fazer alguma coisa? Não. Ainda mais que aqui apresenta uma correção desse movimento aqui de alta. Tá? Então, aqui não é momento de fazer nada, porque você não sabe se ele vai cair ou se vai subir, se um dia vai subir. Então, qual é o momento de fazer alguma coisa? Quando o gráfico ele mostra um sinal de recuperação, o ativo mostra um sinal de recuperação. Então, a ação fez isso aqui, ó, começou a subir, ele cruzou a média móvel de 9 períodos, começou a utilizar a média móvel de 9 períodos como um suporte, e a partir daqui ele continuou subindo. Então, aqui você pode começar a efetuar a compra da ação. Quando que eu posso efetuar a compra da ação? No rompimento dessa estrutura aqui, já posso efetuar a compra, meu stop pode ficar aqui embaixo e meu alvo aqui em cima, né? Uma suposição do alvo. Mas aqui nesse rompimento foi onde eu fiz a minha compra, o stop aqui embaixo. Se a ação cai, sou estopado com um prejuízo curto, um prejuízo pequeno. Mas se a ação sobe, o meu alvo é 2, 3 vezes maior do que o meu possível prejuízo. Então, você joga no mercado de ações, você investe, você opera com a probabilidade ao seu favor. Qual o melhor modo de manter a probabilidade ao seu favor? Utilizando a tendência ao seu favor. Você vai comprar a ação que está em tendência de alta e vai vender a ação que está em tendência de baixa. Então aqui você compraria a ação e você efetuaria aí o lucro da operação. Mas o importante é que você identifique isso aqui, ó, média móvel funcionando como um suporte no gráfico diário. Entrou aqui num período de consolidação, acabou definindo como uma distribuição, né? Os investidores aqui começaram a distribuir as suas ações, não querem, estavam realizando o lucro dessa ação. O que aconteceu aqui? O gráfico começou a entrar no período de queda no mercado ou em uma correção de todo esse movimento, tá? Eu poderia operar vendido aqui? Poderia, mas sabendo que a ação está em uma tendência de alta, eu vou fazer uma operação mais curta aqui. Eu não vou buscar aqui uma reversão de tendência. Vou conseguir aqui uma operação mais curta. Tá? Ariel, mas por que aqui
vale a pena operar vendido e aqui não? Exatamente por esse aqui, ó. A média móvel de 9 períodos está entrelaçada ao gráfico. Não vale a pena. Sabe que isso aqui é uma região de confusão. Aqui desse lado não. A média móvel de 9 períodos estava funcionando como uma resistência no gráfico. Ou seja, o gráfico estava abaixo da média móvel. Então aqui eu posso operar vendido com um alvo mais curto. Na lógica, o stop também vai ser mais curto. O stop sempre vai ser menor do que o seu alvo. Então aqui eu consigo alugar as minhas ações também. Exatamente aqui, ó. A ação veio aqui, fez um pequeno pullback e voltou a cair. Aqui eu posso entrar vendido, meu stop aqui em cima e meu alvo aqui embaixo. É uma operação simples, é um pequeno pullback, tá? Os pullbacks contra tendências vão ser menores, então você vai ver isso aí conforme vai praticando. E com uma simples operação, de queda, eu já posso realizar um ganho muito bom, tá? Tem mais alguma operação de queda? Tem operações de queda. O mercado não sobe para cima nem desce não sobe para sempre nem desce para sempre. O mercado tem as suas movimentações naturais. Então é importante que você opere a favor dessas movimentações naturais. Então aqui, ó, o gráfico subiu. Operar comprado você já sabe. Tem um monte de vídeo aqui ensinando no meu canal. Operar vendido, isso aqui, ó. Candle de força atravessando a média móvel de 9 períodos. Posso operar vendido aqui, acompanhar esses dias de queda. E minha dupla confirmação está aqui. Média móvel de 9 períodos funcionando como uma resistência. E aqui novamente no gráfico entra num período em que fica consolidado, um breve período consolidado, 1 ou 2 semanas, tenta reagir para uma alta, mas volta a cair. Quando é que eu sei que ele vai reagir para uma baixa novamente? Quando isso aqui acontece, ó, gráfico desceu, subiu, desceu de novo, topo mais baixo que o topo anterior e o rompimento do pullback, o rompimento dessa região aqui. Então nessa região aqui eu opero vendido também. Agora olha que informação interessante. Tá vendo esse movimento aqui? Esse movimento aqui é um topo mais baixo que esse topo anterior. Então já sei que pela lógica entrou numa tendência de queda, tá? Entrou numa tendência de queda. Então a partir daqui eu começo a operar vendido no mercado. Você vai colocar um stop aqui em cima para operar vendido aqui? Não. Seu stop tem que ser menor do que isso, a não ser que você fique numa posição com alvos de 30%, 40%, 50%. Aí você pode encarar um stop de 10%, 15%. Não aconselho. Meu stop em média é de 5%, 6%, mas o alvo é de 15%, 20%, 25%. Tá? E é muito importante que você aprenda a operar, que você consiga operar sempre com esses alvos maiores. Tenha disciplina de manter a sua posição em alvos maiores. Se você não tem a disciplina de se manter naquela posição ali para deixar a operação ir até o seu alvo, você vai perder dinheiro no mercado, porque você vai ficar realizando lucros pequenos de 2%, 3%, 4%, 5%. E com stop de 2%, 3%, 4%, 5%, não vale a pena. Tá? Então é muito interessante que você, mesmo que você tenha uma estratégia em que te dá poucos ganhos, aliás, mesmo que você tenha uma estratégia em que você não acerte tanto, quando você acertar você ganha muito. E nada melhor do que você ter uma estratégia que você ganhe mais, que você tenha uma estratégia que você acerte mais vezes e ainda por cima te dá um retorno muito grande, como o método que eu ensino aqui. O mercado não fica a seu favor para sempre, não fica a favor da sua estratégia para sempre. Quando ele ficar mais contra a estratégia, ou seja, quando a sua estratégia não funcionar muito bem naquele mercado, é importante que você continue naquela estratégia, porque é aquela estratégia, você se mantendo naquela estratégia com uma pequena adaptação, como por exemplo, sua estratégia é você ganha mais quando opera comprado, ou seja, numa tendência de alta, porém o mercado reverteu e começou para uma tendência de baixa. É importante que você faça alguma adaptação na sua estratégia com uma média móvel maior, ou você utilizar uma outra ferramenta e operar vendido na operação quando a ação estiver em tendência de queda. Aí sim você consegue
operar com a mesma estratégia, você consegue manter uma assertividade muito boa, você consegue manter excelente rentabilidade operando a favor da tendência. Então é muito importante que você siga isso. Vamos ver um outro gráfico aqui, para a gente fixar bem todos os padrões aí de venda. Lembra, isso aqui é um papel, é uma ação que eu gosto muito de operar, tá? É quase que a queridinha no mercado. Nesse quesito aqui, lembrando mais uma vez, não é uma recomendação de compra e venda, é para identificar os padrões. A ação caindo, tendência de queda. Se eu tenho a média móvel de 9 períodos, eu vou identificar, lógico que eu vou identificar o quê? Que está em tendência. Se eu tenho a média móvel de 9 períodos acima do gráfico, eu vou identificar o quê? Que está em tendência de queda, ou seja, a média móvel de 9 períodos está funcionando como uma resistência. Então, eu vou operar vendido. Sendo que, olha que interessante, a ação caiu, fez o pequeno pullback e começou a descer novamente. Se eu operar no rompimento, o meu stop pode ser considerado um stop alto. Tá? Então, quando o stop está muito alto, eu tenho duas opções. Ou eu fico de fora, ou eu reduzo o número de lotes. Aí eu posso ir também para o mercado fracionado. Eu não sou obrigado a entrar em nenhuma ação em que o meu stop ou o meu prejuízo possa ser muito maior do que eu posso aguentar. Tá? Prefiro perder uma oportunidade do que perder todo o meu dinheiro. Então você tem essas duas opções. Ou fica de fora, ou você reduz o número de ações, reduz o número de lotes que você vai operar. Então, nesse caso aqui, em que o stop está sendo considerado um stop de 20% aí praticamente, eu posso não operar, ou eu posso reduzir o número de ações, tá, para operar. Lembrando que o seu alvo sempre vai ser maior do que o seu stop nessa operação de venda. Tá? Nunca deixe nenhuma operação de venda ser um stop, porque se de repente o mercado já abrir com uma alta, com gap de alta aí, e o que pode acontecer, você vai perder muito dinheiro, podendo até mesmo ficar negativo, perdendo dinheiro na corretora, devendo a corretora. Então, coloque sempre o stop na operação, tanto na venda quanto na compra também. Na compra é muito difícil você no swing trade, já que você não vai operar alavancado, você ficar devendo a corretora. Tá? Mas na operação de venda, realmente o risco é muito maior, porque numa operação de compra o máximo que vai acontecer é aquela ação zerar, né? Uma ação perder todo o seu valor, perder o seu preço cair. Agora, numa operação de venda, a ação pode engatar por uma tendência de alta novamente e ir subindo para sempre. Ou seja, e aí você vai perder aquele seu dinheiro, você pode ficar devendo dinheiro aí. Então, não é interessante que você opere sem o stop. Tá? Uma coisa que é muito interessante, logo depois que uma ação sobe bastante, ele pode entrar num período de distribuição. Nesse período aqui. Então, ele pode fazer uma formação aqui de reversão de tendência. Se uma ação cair muito, ele pode entrar num período de acumulação, ou seja, ele pode fazer um padrão aqui de reversão também de tendência para uma alta. Então, nesses períodos aqui de distribuição e de acumulação, você não entra. Se você entrar, você não tem um stop muito bem definido, e se você acabar comprando aquela ação ali, você não sabe qual é o preço, você não sabe qual é a direção que a ação vai tomar. Tá? Ele pode simplesmente, ao invés de estar fazendo uma distribuição aqui, pode entrar no período de consolidação para continuar subindo. Né? E aqui novamente, se ele cair muito, pode entrar no período aqui de acumulação, mas na verdade pode ser só um período de distribuição novamente e continuar caindo. Ou seja, não se precipite. Entre sempre a favor da tendência. A tendência é seu amigo no mercado e o seu dinheiro é ferramenta de trabalho. Então, você protege a sua ferramenta de trabalho e você fica junto com sua amiga, que é a sua tendência. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que tenha, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder a sua dúvida e posso fazer um conteúdo aí com a sua sugestão, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.